Eu a vi pela primeira vez em uma fita. O velho videocassete estava na sala da casa da minha infância e quando meus pais morreram, tive que organizar seus pertences. Entre caixas de roupas e louças, encontrei uma fita de vídeo com a etiqueta Aniversário da Emma, 1995. Emma era minha irmã mais nova. Ela desapareceu quando ambas tínhamos 10 anos. Coloquei a fita. Uma cena familiar apareceu na tela. O quintal, uma mesa posta, balões coloridos, a pequena Emma em um vestido rosa soprando as velas, os pais batendo palmas. Tudo estava exatamente como eu lembrava. Mas então, eu a vi. Atrás de todos, na sombra de uma árvore, estava outra menina. Seu rosto estava oculto na sombra, mas eu sabia que ela não deveria estar na gravação. Eu teria me lembrado dela. Rebobinei. A menina estava lá. Ela não tinha se movido, mas agora estava mais perto. Cada vez que eu rebobinava e assistia novamente, sua posição mudava. Na terceira vez, ela estava bem atrás da Emma, quase tocando seu ombro. Pausei a gravação e olhei mais de perto. Cabelo escuro embaraçado, um vestido parecido com o nosso uniforme escolar. Ela se parecia com Emma, parecia demais com Emma. Desliguei o videocassete, mas através do silêncio da casa veio um leve arranhar. Alguém sussurrava meu nome através dos alto-falantes da TV. Peguei a fita e corri para a lixeira. Rasguei o filme, joguei fora os restos. Voltei para casa, acendi as luzes em todos os cômodos. Passaram-se várias horas. Convenci-me de que era apenas uma edição, uma brincadeira de um dos meus pais. Mas quando fui para a cama, notei. A mesma fita estava no criado mudo, inteira, como se eu nunca tivesse tocado nela. Senti um olhar. Ao virar a cabeça, eu a vi. Ela estava parada na porta. Uma menina pequena, em uniforme escolar, com meu rosto. Eu nunca acreditei no sobrenatural. Sim, coisas estranhas acontecem, mas tudo tem uma explicação. Era isso que eu pensava até me mudar para um apartamento antigo na periferia. O prédio estava deteriorado, mas era barato e eu não precisava de mais. Depois do divórcio, eu buscava solidão. Na primeira noite, ouvi vozes nos canos. Não era o barulho da água, não era o ranger do metal. Eram vozes reais, abafadas, sussurrantes, como se alguém estivesse falando sob meu piso. Você pode me ouvir? Estremeci. Não, deve ser minha imaginação. Apenas encanamentos velhos. Mas no dia seguinte, ouvi novamente. Você está aí? Abra. Como se alguém pedisse para ser deixado entrar na casa. Verifiquei os canos, normais, enferrujados. Desci ao porão, vazio. Mas assim que me deitei para dormir, a voz voltou. Por que você não responde? Fiquei paralisado. Não podia ser um vizinho. O apartamento mais próximo estava vago. Juntei coragem e sussurrei. Quem é você? As vozes silenciaram. Mas então, após uma longa pausa, eu estou dentro. Fiquei realmente assustado. Nos dias seguintes, a voz me chamava todas as noites. Primeiro baixinho, depois mais insistentemente. Abra o piso. Deixe-me sair. Comecei a evitar o quarto. Dormia na sala, com a TV no volume máximo. Mas a voz não desaparecia. Então notei outra coisa. No banheiro, o espelho embaçou sozinho. E escrito com mão trêmula estava: Por que você não ajuda? Corri para fora do apartamento. Mas lá fora ficou ainda pior. No bueiro, bem debaixo dos meus pés, alguém arranhava o metal por dentro. Decidi ir embora. Fugir. Mas quando arrumei minhas coisas, a voz gemeu mais alto do que nunca. Você não vai embora. O piso do quarto tremeu. As tábuas começaram a inchar, como se algo tentasse atravessá-las. Não aguentei mais e peguei um pé de cabra. Eu tinha que acabar com isso. Bati no piso
e imediatamente ouvi um grito rouco. As tábuas se despedaçaram e eu vi o rosto. Um rosto humano. Da escuridão sob a casa surgia uma cabeça, suja, com olhos negros vazios. Sua boca estava rasgada para os lados, como se tivesse sido puxada entre os canos. Estava se movendo. Recuei. E agora a voz gritava de todos os canos, das paredes, do piso. Por que você me abandonou? Corri para a saída, mas a porta não abria. Algo arfou atrás de mim. Virei-me lentamente. Do cano na parede surgia um braço. Da pia, outro. Da ventilação saíam dedos rastejando, e todos eles rastejavam em minha direção. Eu gritei, e então a voz nos canos sussurrou uma última coisa. Agora, você está conosco. No dia seguinte, o apartamento foi alugado para um novo inquilino. Meu nome é Ben e trabalho como vigia noturno em um antigo complexo residencial na periferia da cidade. Ninguém mora aqui há muito tempo. O prédio está vazio há cerca de 10 anos. Dizem que costumava ser um bom lugar, mas depois do incêndio, no 5º andar, as pessoas se mudaram. Agora este prédio está programado para demolição e devo garantir que moradores de rua ou adolescentes não invadam. Mas há uma coisa estranha. Toda noite, por volta das 3 horas, ouço alguém conversando atrás das paredes. Não é o vento, nem eco. São vozes reais. Soam abafadas, baixas, como se as pessoas estivessem bem atrás das divisórias de concreto. No início, pensei que fosse apenas barulho da rua, mas então percebi. As conversas são ouvidas mesmo quando está absolutamente silencioso lá fora. E o que é pior, elas sempre soam iguais. Uma voz masculina pergunta, e uma voz feminina responde baixinho, mas não consigo entender as palavras. Ontem decidi gravá-las no meu celular, mas quando ouvi a gravação pela manhã, só havia silêncio. Hoje trouxe uma lanterna mais forte e decidi verificar a fonte do som. Quando o relógio mostrou 2h57, levantei e caminhei pelo longo corredor. As vozes soaram novamente, agora mais próximas. Parei na parede de onde vinham os sons e encostei meu ouvido. Por favor, não, sussurrou a voz feminina. Você sabe que eu tenho que fazer isso, respondeu a voz masculina. Senti-me desconfortável. Eu já tinha ouvido essas palavras muitas vezes antes. Não são apenas vozes. É uma conversa congelada nas paredes, em um loop infinito de repetição. Bati na parede. As vozes silenciaram. E então veio uma batida em resposta. De dentro. Dei um pulo para trás. Isso era impossível. Iluminei a parede com a lanterna. Nada estranho. Apenas concreto. Mas meu coração batia acelerado. Meus dedos tremiam. E, de repente, percebi, esta parede está bem ao lado do apartamento, onde foi o incêndio, há 10 anos. A batida se repetiu, agora mais forte. Então a voz feminina disse algo novo. Não o que tinha soado antes. Ele ainda está aqui. Congelei. O que isso significa? As batidas na parede ficaram frenéticas, como se alguém estivesse golpeando com os punhos por dentro. A lanterna piscou. Uma corrente fria de ar soprou pelo corredor, embora todas as janelas estivessem tapadas. Dei um passo para trás e então vi isso. Uma sombra. Uma figura alta e escura estava no fim do corredor. Não ouvi seus passos. Não vi de onde veio. Simplesmente estava lá. Não conseguia distinguir seu rosto, mas podia sentir que me olhava diretamente. E nesse momento, a voz atrás da parede sussurrou novamente. Corra! Disparei e corri para a saída. Atrás de mim soou um estrondo, como se algo pesado tivesse caído no chão. Não olhei para trás. Quando corri para fora, o prédio atrás de mim parecia absolutamente silencioso e morto. Apenas o feixe da minha lanterna tremia nas paredes de concreto. No dia seguinte pedi demissão. Mas às vezes, à noite,
Acho que ainda posso ouvir aquela voz e as batidas silenciosas e abafadas na parede. Você ouviu falar do David? Esta pergunta pegou Tom de surpresa. Ele se virou para seu colega, Brian, que estava parado junto à máquina de café no escritório. Que David? Tom franziu a testa. Brian parecia estranho. Ele baixou a voz. David Banner. Ele trabalhou aqui antes de você. Desapareceu há 6 meses. Tom nunca tinha ouvido esse nome. Mas quando brincou, dizendo que o escritório come pessoas, Brian não riu. Enfim, não se preocupe. Só, se você notar seu computador agindo de forma estranha, me avise, ok? Tom apenas deu de ombros e voltou para sua mesa. Seu computador já estava ligado, embora ele tivesse certeza de que o desligou. O cursor piscava na tela. David. O nome apareceu sozinho. No início, Tom atribuiu tudo a um erro, mas então notou coisas estranhas. Arquivos em suas pastas mudavam. Documentos que ele não tinha criado se abriam. Dentro, apenas uma frase. Você ouviu falar do David? No dia seguinte, sua senha mudou. Ele teve que ligar para o TI. Tem certeza de que você mesmo não mudou? Perguntou o administrador, soando inseguro. Quando Tom explicou o que estava acontecendo, houve silêncio na linha. Escute, apague tudo relacionado ao David. Apenas faça isso, ok? Mas quanto mais Tom tentava, mais arquivos apareciam. Eram muitos demais. Isso é algum tipo de vírus? Murmurou para si mesmo. Então, uma nova mensagem apareceu na tela. Isso não é um vírus. Você ouviu falar do David? O monitor escureceu. Naquela noite, Tom ficou no escritório mais tempo que o normal. Ele decidiu resolver tudo de uma vez por todas. Ao entrar nos arquivos do sistema, descobriu uma pasta chamada David. Era enorme. Dentro, milhares de entradas com seu nome. Abriu a primeira. Uma gravação em preto e branco. Sala escura. Homem em uma cadeira de escritório. Olhos arregalados. Rosto distorcido pelo terror. Sou eu? De repente, começou o movimento. A câmera se aproximava da tela. Um sussurro. Você ouviu falar do David? Tom recuou. O computador zumbiu. A tela brilhou em branco, iluminando o escritório. E nesse momento, ele percebeu. Não tinha estado sozinho todo esse tempo. O sussurro agora não vinha dos alto-falantes, logo atrás dele.